Olá pessoal, vamos para mais uma aula de microbiologia, hoje falando sobre a patogênese microbiana. Essa primeira parte será sobre os mecanismos de patogenicidade, tá? Como que as bactérias e os micro-organismos em si causam a patogênese. Então, começando, nós vamos entender o que é a patogênese. Então, ela é a capacidade de um micro-organismo causar doença, certo? Ó, patogênese, patos, doença, gênese, início, a capacidade do micro-organismo de produzir doença. E existe um mecanismo para isso, que é até simples. Primeira coisa, tem que ter exposição. Então, a gente tem que entrar em contato com os micro-organismos, ou aqueles que serão os patógenos, tá? Lembrando que a exposição, como eu disse na aula de microbiota humana, ela ocorre a todo momento. Do momento que você nasce ao momento que você morre, você está em contato com micro-organismos, tanto pela pele quanto pelas mucosas. Ao entrar no seu organismo, lembra, a pele é um pouco complicado porque ela é seca, né? Variações drásticas de temperatura, de pH. Então, para muitos micro-organismos é complicado. Já nas mucosas, tem, o nome já fala, tem um muco, que é onde ele se adere. Então, a primeira coisa que ocorre é a adesão do micro-organismo à pele e às mucosas. Depois, a próxima etapa é a invasão do epitélio. Lembrando que nós temos tecido epitelial na pele e nas mucosas. Um tecido de células justapostas que nos protegem de perder fluidos e de entrada de micro-organismos. Porém, alguns conseguem penetrar essa invasão. A próxima etapa seria a infecção, que consiste no crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos. Esse micro-organismo pode crescer e se desenvolver no tecido onde ele infectou, ou ele pode andar e passar pelo corpo para outros órgãos. A partir da infecção, nós temos duas situações: a toxicidade, se o micro-organismo produz toxinas que podem ter efeitos locais ou sistêmicos, e a invasividade, que é o crescimento adicional de micro-organismos em outros sítios, tá? E tanto com a toxicidade como com a invasividade, eu vou ter o dano ao tecido. O dano ao tecido nada mais é do que doença. Lembra que esses termos, doença, patógeno, né, infecção, foi dado na aula de microbiota humana para diferenciar os micro-organismos normais dos patogênicos. Após a invasividade, esse micro-organismo pode ter uma exposição adicional em outros tecidos. A gente vai ver parte por parte desses mecanismos de patogênese. O primeiro, então, é a adesão. Então, depois que teve a exposição, o micro-organismo tem que se aderir ao tecido, né? E é específico, lembra que é uma especificidade. A membrana plasmática e a parede celular do micro-organismo tem que ter proteínas específicas que vão se ligar com as proteínas receptoras de superfície integral da membrana plasmática da célula do hospedeiro, no caso aqui humano ou qualquer outro animal, tá? Isso pode ser com plantas, com fungos, com qualquer outro organismo. Então a primeira coisa tem que ter essa recepção, tá? Esse receptor para ligar especificamente proteína com proteína. Então não é todo micro-organismo que vai se ligar no mesmo tecido, ok? Isso pode ser então por proteínas, essa adesão pode ocorrer por proteínas, por cápsula. Olhando aqui a gente tem E. coli com cápsula, tá? Olha aqui a célula, a cápsula. Lembrando que os micro-organismos têm a membrana celular, a parede celular e temos também a cápsula. E a cápsula causa infecção em muitos organismos. Além dessa cápsula, pode ter camadas limosas, que é um fluido mais viscoso, né, do que a parede, e também as próprias fímbrias e os piles, que a gente viu na aula de anatomia bacteriana. Então, os piles e as fímbrias também têm proteínas específicas que elas se ligam às proteínas de superfície do hospedeiro. Então, lembrando, não é todo micro-organismo que vai se ligar em qualquer célula, em qualquer tecido. Ele tem que ter essa especificidade química, ok? Depois que aderiu, a próxima etapa é a invasão. Então, as células microbianas estão chegando, aqui tem um muco onde elas vão aderir, e aí começa a invasão, ou seja, a entrada no epitélio. Elas podem entrar no espaço entre as células, mas geralmente é mais complicado porque as células são justapostas, tem vários mecanismos, várias estruturas anatômicas para impedir esse movimento. Geralmente elas penetram na célula mesmo, certo? Infectam a célula
Se for o epitélio, tá, da pele ou da maioria das mucosas, são várias camadas de pele, depois tem de epitélio, depois vem tecido conjuntivo para depois vir a corrente sanguínea. A partir do momento que ela entrou, aqui eu já tenho macrófagos, tá, que faz parte do nosso sistema imunológico, lutando contra os micro-organismos. Então os micro-organismos têm que vencer a barreira física, tem que vencer a barreira fisiológica do sistema imunológico para causar a doença. Ou seja, é muito difícil para o micro-organismo causar a lesão. Então essa entrada pode ser por via rupturas, pequenas rupturas, ou lesões na pele e nas mucosas, ok? A próxima etapa é a infecção, ou seja, a colonização e o crescimento no sítio de entrada, ou seja, aqui onde ele entrou, ou em sítios distantes, se ele pegar caminhos e ir embora. Então, o inóculo inicial, ou seja, aqueles micro-organismos que entraram, é insuficiente para causar danos ao hospedeiro. Ou seja, entrou pouquíssimas, uma, duas, algumas centenas de bactérias ou de vírus. E esse número inicial, que é o inóculo, ele é insuficiente. Ou seja, ainda não vai te causar doença. Ele precisa se multiplicar para causar a doença. Para ele se multiplicar, geralmente eles migram para locais com melhores condições de crescimento. Que pode ser o tecido onde ele infectou, ou outros, onde eu tenho nutrientes, tá? Carboidratos, lipídios, proteínas, e um ambiente com pH, temperatura mais adequado para o desenvolvimento dele. Logo, a disseminação desse micro-organismo para procurar locais melhores, e aqui nada mais é do que o sítio de ligação específico dele, pode ocorrer via sistema linfático, ou via sistema sanguíneo. No linfático, quando ele cai nos linfonodos, seu corpo está protegido, os glóbulos brancos vão te proteger. Entretanto, quando cai na corrente sanguínea, você pode ter infecção sistêmica, porque o micro-organismo vai se espalhar por todo o corpo. E o intenso crescimento microbiano, num determinado tecido, vai levar à liberação de muitos desses micro-organismos. Então, quando, por exemplo, tenho muitas bactérias sendo produzidas e elas caem de uma vez só na corrente sanguínea, nós temos um quadro chamado bacteremia, certo? Outra situação é como os micro-organismos conseguem sobreviver. Por exemplo, a gente sabe que ferro é um elemento limitante, limita o crescimento. A gente viu na aula de nutrição que muitos micro-organismos produzem sideróforos, que são proteínas que vão se ligar ao ferro e atrair. O nosso sistema sanguíneo tem duas substâncias, a transferrina e a lactoferrina, que são sideróforos naturais do corpo humano para pegar o ferro da corrente sanguínea e levar aos tecidos. Porém, a Escherichia coli, ela libera uma aerobactina, que é um sideróforo extremamente forte, que ele consegue roubar o ferro dos nossos sideróforos humanos. E o ferro leva à proliferação do micro-organismo. Certo? Então, a baixa de ferro no corpo limita o crescimento dos micro-organismos. Qualquer injeção, uma entrada de ferro no seu corpo pode estimular o crescimento de micro-organismos. A próxima etapa é a virulência, que é a capacidade relativa de um patógeno causar a doença. E ela é medida por estudo de DL50, ou seja, dose letal 50. Que nada mais é do que a dose de um agente capaz de matar 50% da população amostrada. Aqui, por exemplo, nós temos Streptococcus pneumoniae e Salmonella typhimurium. A gente pode perceber que o número de células e aqui porcentagem de camundongos mortos. Com poucas células, 10 a primeira, 10 a segunda, a gente já tem, 10 a segunda, 100 células, a gente tem morte de mais de 50% de indivíduos. Já em Salmonella, eu preciso de 10 a quinta, 10 a sexta células para causar a morte de 50% dos meus indivíduos. Portanto, a gente conclui que o Streptococcus pneumoniae ele é altamente virulento em relação ao Salmonella. Por quê? Eu preciso de muito mais células de Salmonella para causar a morte de 50% dos meus camundongos em relação ao Streptococcus pneumoniae. E uma coisa que dá para fazer com bactérias, especialmente com vírus, é a atenuação. Ou seja, deixar ele fraco, sem essa capacidade de virulência, sem capacidade de multiplicação, sem a capacidade de aderência, ou seja, remover a parede celular, a camada limosa. Consequentemente, dá para utilizar para produção de vacinas, tá? Onde você injeta um micro-organismo atenuado que ele vai estimular a produção de anticorpos e, preferencialmente, células de memória, protegendo o seu corpo.
certo? Mas o micro-organismo em si não vai te causar nenhuma doença, porque ele está atenuado, ou seja, ele perdeu a capacidade de causar a doença. A virulência pode causar dano ao hospedeiro por dois meios, pela toxicidade e pela invasividade. A toxicidade é a capacidade de causar uma doença por meio de uma toxina que inibe a função ou mata as células hospedeiras. Vou fazer uma outra aula só sobre virulência. Exemplo é o Clostridium tetani, que causa o tétano. Ele é um micro-organismo que pode se instalar na sua pele, através de um corte, de uma ferida. Na parte morta da sua pele, numa parte sem oxigênio, ele vai começar a liberar toxina, a toxina botulínica, que ela vai cair na corrente sanguínea e se espalhar para o corpo, causando contração muscular em outros órgãos. Ou seja, ele não precisa sair de um local, ele produz a toxina para isso. Então ele é tóxico. Outros organismos têm a invasividade, que é a capacidade de um patógeno crescer intensamente no tecido hospedeiro, de modo a inibir a atividade do hospedeiro, que é o caso do Streptococcus pneumoniae. Ele tem a cápsula e ele se liga e ele causa a pneumonia. Okay? Um micro-organismo pode ser tanto tóxico quanto invasivo. Aqui a gente tem, por exemplo, a salmonela, que ela tem vários mecanismos de patogênese. Ela tem várias proteínas superficiais, tanto nas fímbrias quanto na parede celular, para se ligar ao hospedeiro. Ela produz um injectiosomo, que é como se fosse uma agulha para furar a célula. Ele é citotóxico, ele impede a síntese de proteínas, ele causa efluxo de cálcio na célula hospedeira, ele mata. E tem vários genes para isso. A salmonela ela é muito patogênica. Mas não é tão simples assim. O hospedeiro tem defesas. Tá? Então, alguns fatores que vão influenciar a patogenicidade. Primeiro são fatores de risco. Por exemplo, a idade. Crianças menores de 1 ano ainda não têm um sistema digestório todo formado com sua microbiota. Então, sofrem riscos de infecções intestinais. Já adultos maiores de 65 anos não tem tanta defesa no sistema respiratório, por isso que pega muita gripe. E como a gente tem, a pessoa não vai tanto ao banheiro, não tem muito jato urinário, o que facilita o crescimento de micro-organismos no trato urinário, levando a infecções urinárias. O estresse, tá? Por exemplo, o estresse pode liberar o cortisol, que é um hormônio anti-inflamatório, ou seja, ele vai inibir a resposta imunológica, permitindo o crescimento de micro-organismos. A dieta, então a deficiência em proteínas e calorias vai reduzir a sua microbiota normal do sistema digestório, o que leva ao crescimento de micro-organismos oportunistas. Se a gente lembrar da cárie, lembra, a cárie só ocorre porque tem sacarose no alimento. Então a dieta influencia a patogênese. A própria suscetibilidade, então hospedeiros comprometidos, ou seja, pessoas transplantadas, malnutridas, imunossuprimidos, pessoas que têm a doença da AIDS, por exemplo, pessoas que usam drogas, então elas são suscetíveis a infecções. E a própria genética. Algumas doenças genéticas não sintetizam componentes do sistema imunológico, deprimindo ele. E temos a resistência do hospedeiro. Tem a resistência natural, que é a variabilidade dentro de uma população, ou seja, nem todos os organismos da mesma espécie são infectados pelo mesmo micro-organismo, o que leva a uma seleção natural. A especificidade tecidual, ou seja, o micro-organismo tem que chegar num tecido, ele tem que conseguir instalar para poder crescer. E a própria anatomia, barreiras físicas e químicas contra a ação do patógeno. Aqui a gente tem várias. O estômago tem ácido, no sistema digestório, aqui no intestino, tem micro-organismos, tem o fluxo de urina. Tudo isso impede a aderência de micro-organismos. A microbiota normal do intestino faz uma competição impedindo que patogênicos cresçam. A nossa própria boca, todos os pelinhos da sua narina, da sua traqueia, que impede o crescimento de micro-organismos. Certo? Então, pessoal, essa foi a primeira parte de patogênese, só para estudar os mecanismos, como que o micro-organismo se adere e cresce. Próximo, a gente vai ver a virulência deles, ok? Bons estudos e até a próxima.